O mal é fácil de identificar e combater. Não é assim com a estupidez. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal, Pensar com Liberdade, trazendo até vocês aí mais um roteiro, um bate-papo, aquela conversa, né, você já conhece. A gente tem buscado temas, assuntos que sejam instigantes, que nos ajude a pensar melhor, a criar, né, a nossa forma de pensar, sempre buscando a verdade, né? Não uma coisa absoluta, dono absoluto da verdade, que aqui, não. É o livre pensar, onde você pode refletir, contradizer, contrapor, não concordar. Isso faz parte da doutrina e do pensamento do canal. É o livre acesso, a gente apenas fornece os textos, o ponto, o start, né? Para que a partir daí a gente possa discutir. Nosso texto de hoje a gente está chamando de Teoria da Estupidez, e é claro que eu faço aquele convite bem especial, vem comigo. A teoria da estupidez de Bonhoeffer. Temos mais a temer dos estúpidos do que dos maus. Há um ditado na internet que diz: debater com um idiota é como tentar jogar xadrez com um pombo. Ele derruba as peças, cai no tabuleiro e voa de volta para seu bando para reivindicar a vitória. É engraçado e astuto, também profundamente deprimente e preocupante. Embora nunca digamos isso, todos nós temos pessoas em nossas vidas que consideramos um pouco obtusas. Não necessariamente sobre tudo, mas certamente sobre algumas coisas. Na maioria das vezes, nós rimos disso. Afinal, a estupidez pode ser muito engraçada. Quando meu amigo perguntou a um grupo de nós recentemente qual era o sobrenome de Hitler, nós rimos. Quando meu irmão descobriu no mês passado que as renas são animais de verdade, bem, que engraçado. A zombaria bem-humorada sobre a ignorância de uma pessoa faz parte da vida cotidiana. A estupidez, porém, tem seu lado negro. Para o teólogo e filósofo Dietrich Bonhoeffer, a pessoa estúpida costuma ser mais perigosa do que a má. Inimigo interno. Nas histórias em quadrinhos e nos filmes de ação, sabemos quem é o vilão. Eles vestem roupas escuras, matam por capricho e riem loucamente de seu esquema diabólico. Na vida também temos vilões óbvios. Os ditadores que violam os direitos humanos ou assassinos em série e criminosos violentos. Por mais malvadas que sejam essas pessoas, elas não são a maior ameaça, já que são conhecidas. Uma vez que algo é um mal conhecido, o bem do mundo pode se unir para defendê-lo e lutar contra ele. Como diz Bonhoeffer, pode-se protestar contra o mal, pode ser exposto e, se necessário, impedido pelo uso da força. O mal sempre carrega em si o germe de sua própria subversão. A estupidez, porém, é um problema completamente diferente. Não podemos lutar tão facilmente contra a estupidez por duas razões. Primeiro, somos coletivamente muito mais tolerantes com isso. Ao contrário do mal, a estupidez não é um vício que a maioria de nós leva a sério. Não criticamos os outros por ignorância. Não gritamos com as pessoas por não saberem das coisas. Em segundo lugar, a pessoa estúpida é um oponente escorregadio. Eles não serão vencidos pelo debate ou abertos à razão. Além do mais, quando a pessoa estúpida está de costas contra a parede, quando ela é confrontada com fatos que não podem ser refutados, ela estala e ataca. Bonhoeffer coloca assim: nem os protestos nem o uso da força conseguem nada aqui. As razões caem em ouvidos surdos. Fatos que contradizem o pré-julgamento de alguém simplesmente não precisam ser acreditados. Nesses momentos, a pessoa estúpida até se torna crítica, e quando os fatos são irrefutáveis, eles são simplesmente descartados como inconsequentes, como incidentais. Em tudo isso, a pessoa estúpida, em contraste com a maliciosa, está totalmente satisfeita consigo mesma e, irritando-se facilmente, torna-se perigosa ao partir para o ataque. Com grande poder vem grande estupidez. A estupidez como mal não é uma ameaça enquanto não tiver poder. Rimos das coisas quando elas são inofensivas, como a ignorância do meu irmão sobre as renas. Isso não vai me causar nenhuma dor, portanto é engraçado. O problema com a estupidez, porém, é que muitas vezes anda de mão dadas com o poder. Bonhoeffer escreve: ao observar mais de perto, torna-se evidente que todo forte surto de poder na esfera pública, seja da natureza política ou religiosa, infecta grande parte da humanidade com estupidez. Isso funciona de duas maneiras. A primeira é que a estupidez não impede de ocupar um cargo ou autoridade. A história e a política estão cheias de exemplos de quando os estúpidos chegaram ao topo, e onde os inteligentes são excluídos ou mortos. Em segundo lugar, a natureza do poder exige que as pessoas abram mão de certas faculdades necessárias para o pensamento inteligente.
faculdades como independência, pensamento crítico e reflexão. O argumento de Bonfé é que quanto mais alguém se torna parte do sistema, menos indivíduo se torna. Um estranho carismático e empolgante, repleto de inteligência e política sensata, torna-se imbecil no momento em que assume o cargo. É como se slogans e coisas assim tivessem tomado conta dele. Ele está enfeitiçado, cego, maltratado e abusado em seu próprio ser. O poder transforma as pessoas em autômatos. Pensadores inteligentes e críticos agora têm um roteiro para ler. Eles vão envolver-se com sorrisos em vez de seus cérebros. Quando as pessoas se juntam a um partido político, parece que a maioria escolhe seguir o exemplo em vez de pensar nas coisas. O poder drena a inteligência de uma pessoa, deixando-a semelhante a um manequim animado. Teoria da estupidez. O argumento de Bonfé, então, é que a estupidez deveria ser vista como pior do que o mal. A estupidez tem um potencial muito maior de prejudicar nossas vidas. Mais dano é causado por um idiota poderoso do que por uma gangue de conspiradores maquiavélicos. Sabemos quando existe o mal e podemos negar seu poder. Com os corruptos, opressores e sádicos sabemos onde estamos. Você sabe como se posicionar. Mas a estupidez é muito mais difícil de eliminar. É por isso que é uma arma perigosa. Porque as pessoas más acham difícil tomar o poder. Elas precisam de pessoas estúpidas para fazer seu trabalho. Como ovelhas no campo, uma pessoa estúpida pode ser guiada, dirigida e manipulada para fazer inúmeras coisas. O mal é um mestre de marionetes, e nada ama tanto quanto os fantoches irracionais que o permitem, seja eles no público em geral ou dentro dos corredores do poder. A lição de Bonfé é rir daqueles momentos idiotas e tolos quando em companhia próxima, mas devemos ficar com raiva e com medo quando a estupidez reinar. Texto muito interessante, hein, pessoal? E aí a gente viu aí, né, que ele fala que todos nós temos pessoas nas nossas vidas, né, que consideramos um pouco, vamos chamar assim, complicadas, né? Também afirma que a pessoa estúpida costuma ser mais perigosa do que amar. Ele faz a diferença daquela estupidez, digamos assim, inocente, né, do qual a gente deve rir, né? O grande perigo da estupidez é porque é difícil de lutar contra ela, né? Com a estupidez, nós coletivos acaba que somos muito mais tolerantes, né? E muitas vezes a gente não leva ela muito a sério. Então isso dificulta a ação contra a estupidez, né? E aí, como ele fala no texto, a gente até pode rir daquela estupidez inofensiva, né? Que não vai trazer maiores consequências, né? Outra coisa é que ele diz aí que a estupidez muitas vezes anda de mãos dadas com o poder. E isso é um perigo, hein? A estupidez, e às vezes até um pré-requisito, né, para ocupar um cargo ou autoridade, né? Parece que é assim, né? Olha aí como é que é, né? Parece que as pessoas abrem mão de certas faculdades necessárias para o pensamento inteligente. Parece que se embrutece, se emburrece, né? Falta independência, pensamento crítico, reflexão, às vezes sai cada barbaridade, cada besteira, e muitas vezes prejudiciais para a sociedade, né? E aí, quanto mais alguém se torna parte do sistema, menos indivíduo ele se torna. Parece que vai se desumanizando, né? Torna-se imbecil no momento em que assume cargo. É o texto que está falando, hein, gente? Não sou eu. Aí ele diz que o poder acaba transformando as pessoas em autômatos, né? Parece que o poder drena a inteligência da pessoa, né? É o texto que está falando, gente. A estupidez, segundo ele, tem um potencial muito maior de prejudicar nossas vidas. Em relação àquele claramente mal, né? Isso que ele está dizendo aqui. Mas dano é causado por um idiota poderoso. Uma pessoa estúpida pode ser guiada, dirigida e manipulada para fazer inúmeras coisas. Então, é aí que entra a questão. O maléfico, pessoa do mal, pode usar o estúpido, porque ele tem mais facilidade de penetrar na sociedade, nas nossas vidas, entenderam? A lógica? Gostaram do texto, pessoal? O que é que acharam aí? Se gostou, deixe seu like, seu joinha. Divulgue o Pensar com Liberdade nas suas redes sociais, com seus amigos, aquelas pessoas que você considera. Se não for inscrito, gente, se inscreve aí no Pensar com Liberdade. Eu agradeço muito. Valeu. Obrigado.